Tá, o Cláudio, permita dar uma resposta um pouco mais longa bom. nisso, porque esse é um processo realmente muitíssimo importante, porque você imagina o seguinte, a independência, primeiro, você não está só falando da própria empresa. A empresa, alguns grupos econômicos têm uma estrutura societária extremamente complexa de acionistas e como é que eu vou te dizer, de subsidiárias. Então, você tem que, primeiro, há um investimento em sistema muito grande para mapear isso, tá? A gente tem nas nossas bases, e se você é o sócio de um determinado cliente ou de um determinado target, tem a obrigação de manter essa base atualizada, tá? Se você não atualizar periodicamente, você vai receber um e-mail cobrando a sua atualização e revisão, ver se empresas saíram, novas empresas foram compradas, etc., para você atualizar essa base, porque a independência vai até o subsidiária e também dos acionistas em cima. Então, você pode ter um trabalho proibido em uma subsidiária. Então, o primeiro ponto no global é você ter uma boa base de todas as empresas, e isso não é simples, não é um bom investimento de tempo e dinheiro nisso. Nós, profissionais, de uma forma geral, temos também os seguintes procedimentos gerais. A gente faz o treinamento de independência desde o primeiro ano até, no mínimo, anualmente, aí, todos os profissionais, para entender tudo isso que eu falei, que uma subsidiária é importante, ter um parente pode ser problema da sua independência. E esses treinamentos são online, tem teste no final, você tem que passar em 80%, tem que acertar 80% das respostas, senão você não passa. Não é possível colar, porque ele muda a ordem das... Então, não tem aquela de como na escola, um passa para outras respostas, não tem isso, porque ele muda a ordem das perguntas, enfim. As pessoas têm que entender a importância disso. Então, vamos lá. Primeiro, uma boa base sistêmica, depois uma boa base de sistemas para capturar todas as empresas, depois treinamentos muito fortes, mas isso não chega no detalhe que você falou. Temos mais uma coisa antes de responder sua pergunta do detalhe de cada um dos profissionais. Nós todos assinamos que somos independentes, dos clientes que atuamos, em uma base também anual, obrigatória. Fora isso, quando aí você chega no cliente, no específico na equipe, a gente tem todos os nossos trabalhos estão numa base na nuvem, que cada um dos clientes tem lá seu engagement, que a gente chama, é uma base de comunicação nossa. Quando você entra nessa base, todos os profissionais que participam de auditoria vão ter que, em algum momento, entrar, ele não deixa você entrar antes de você completar um formulário de independência, que tem lá umas 10 perguntas, e onde ele afirma que ele é independente. Então, agora sim, respondendo essa pergunta de possíveis parentes, etc., quando ele entra na base nossa para documentar os trabalhos, ele primeiro tem que responder se ele é independente. Então, Cláudio, um passo antes da independência, como a gente tem quando a gente contrata o profissional, a gente tem os treinamentos obrigatórios, todo nível tem um treinamento. E os treinamentos de independência, como a gente é muito cobrado, além de treinamento desses níveis, a gente tem os web learnings de independência. Então, tem muito treinamento em relação a essa questão da independência da equipe e do tipo de trabalho que a gente pode prestar. Então, isso é muito o treinamento e a leitura do pessoal mesmo. Então, a questão da independência é sempre lembrar os profissionais que a nossa profissão é baseada na independência e é uma linha muito tênue no relacionamento que você tem com o cliente, de
de um conhecimento, de uma informação que você tem e que você possa utilizar isso para você. Então, você pode achar que não tem problema, mas isso, de novo, tem as normas, elas são taxativas, o que pode e o que não pode. Então, a gente reforça sempre, e com treinamentos e com web learning, e formalizando isso, de 6 em 6 meses, depois de um treinamento, o profissional tem que fazer uma prova, e sai o certificado e assinar que ele está ciente dessas informações, que ele tem que seguir essas informações.